E seguimos com mais uma aula de História com o professor Daniel Burlamac. E aí, vamos dar início ao nosso volume 3 de apostila, ok? Então, no nosso volume 3, a gente vai dar prosseguimento à Idade Contemporânea, né? A Idade Contemporânea, assim como os outros períodos, né, que a gente já viu aqui, pré-história, Idade Antiga, Média, Moderna, né, mas a Idade Contemporânea, por ser ainda, né, o período que os historiadores definiram, né, que desde 1789 até os dias atuais estamos na Idade Contemporânea, marca grandes mudanças e permanências que nós vivemos até os dias de hoje, ok? Então, para inaugurar esse volume 3, nós temos aí a sua unidade 1, Conflitos no Mundo Capitalista, Revoluções e Guerras. Esse aí é o título, né, da sua unidade 1 do seu volume 3. E o tema 1 que apresenta para a gente, né, Imperialismo e a Primeira Guerra Mundial, que aí nós estamos dizendo isso é uma parte 1 do tema 1, ok? Porque na presente videoaula nós estudaremos o imperialismo. E numa segunda parte ainda do tema 1, nós estudaremos a Primeira Guerra Mundial. Há materiais como o nosso, que ele prefere colocar ali imperialismo e Primeira Guerra Mundial logo como se fosse uma coisa só, ou logo em seguida, né, atrelado a isso. Ele está errado? Não, ele não está errado. Boa parte dos materiais optam por fazer isso. Uma outra parte opta pelo caminho contrário, separar um capítulo para o imperialismo, outro capítulo para a Primeira Guerra Mundial. A fim da gente ter a melhor compreensão possível dessa relação imperialismo e Primeira Guerra Mundial, nós aqui vamos dividir na nossa videoaula. Uma parte 1, imperialismo, uma segunda parte, Primeira Guerra Mundial, que é uma segunda aula. Porém, imperialismo e Primeira Guerra Mundial está presente no seu tema 1, ok? E na sua unidade 1, do seu volume 3, né, nós ficamos aí com assuntos do século XIX, fim do século XIX e adentrando ao longuíssimo século XX, ok? Porque aí ele vai trazer para a gente, né, entre os séculos XIX e XX, o imperialismo ou neocolonialismo, como você queira chamar. Nós vamos já dizer, né, o porquê desses dois nomes, porque nós vamos tratar exclusivamente nessa aula sobre imperialismo, como você bem já sabe. Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918, qual é a relação da Primeira Guerra com o imperialismo, já que no próprio tema ele coloca aí uma coisa ligada à outra, né? Revolução Russa de 1917, né, que ele prefere dizer aí, né, o governo dos trabalhadores, né? Então vamos ver, né, como os trabalhadores se articularam em prol dessa revolução, que é a Revolução Russa de 1917, uma revolução do tipo socialista, né? Nós já falamos aqui de revoluções socialistas, né? Basicamente falamos de uma, né, em especial, que foi lá a Primavera dos Povos, né, e a Comuna de Paris, né? Então, nós temos aí uma experiência concreta no século XX, né, de fato, na instalação de um governo dito socialista num período pós-revolucionário, né, com o advento de uma revolução que foi a Revolução Russa em 1917, né? Então, assunto clássico, mais um assunto clássico do século XX, de idade contemporânea. A sua apostila vai apresentar isso para você. Crise de 1929, porque ele fala aí, né, conflitos no mundo capitalista, né, e crises no mundo capitalista. Um bom exemplo disso é a crise de 1929 nos Estados Unidos, né? Então a gente vai entender
como é que o capitalismo em 1929 ele passou por uma crise profunda e que levou boa parte dos países do mundo com ele nessa crise, né? Inclusive o Brasil também foi abalado na crise de 29. A gente pode também estar falando isso quando o assunto for a crise de 1929, ok? E aí, entrando entre Primeira Guerra Mundial, crise de 1929, os historiadores chamam, né, esse intervalo do fim da Primeira Guerra Mundial até o início da Segunda, né? A primeira termina em 1918, a Segunda tem início em 1939, assunto que a gente também vai ver futuramente, mas aí você tem um intervalo de tempo, e esse intervalo de tempo, né, ele é fundamental para entender o que foi também aí a Segunda Guerra Mundial, porque nesse intervalo você a crise de 1929, né, e com isso, né, a ascensão e criação, né, a fundamentação de regimes totalitários, né, como o nazifascismo, né, o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Então você tem aí essa transição do século XIX, né, até ali metade do século XX, né, com esses temas aí que estão apontados, né, como determinantes, né, para o futuro breve na história, que seria a Segunda Guerra Mundial em diante, né? Então, assuntos cruciais, importantes, quando o assunto é a idade contemporânea, né? Você pode fazer um levantamento aí, se você quiser, né, com a ajuda da internet, né? Provas de vestibulares, Enem, vários tipos de prova que envolvem história. Você pode ir lá ver que os assuntos a partir daqui, idade contemporânea, tá certo? São assuntos clássicos, né, vamos dizer assim, para a compreensão do que é o século XX, né, e o que é o século XXI, né, daquilo que foi o século XX e daquilo que é o século XXI, quando a gente pensa historicamente a nossa realidade, ok? Então, dito isso, vamos aí para a nossa primeira parte, né, do tema 1, que é o imperialismo, ok? Então, o imperialismo, ele é aí, né, esse fato histórico que se dá entre o período de 1875, isso é século XIX, a 1914, certo? E aí, por que até 1914, né? Porque em 1914... a corrida imperialista, como a gente vai ver aqui, vamos usar essa expressão e vamos entender o que é ainda o imperialismo, né? Ela meio que vai dar uma freada, uma parada no ano de 1914, porque você tem o início da Primeira Guerra Mundial. Então, aquelas potências que estavam envolvidas, né, nesse fato histórico chamado imperialismo, elas vão se envolver em um outro acontecimento aí da época, né, que era a Primeira Guerra Mundial, 1914, tá certo? Então, o imperialismo, ele também pode ser chamado de neocolonialismo, né? Neo, esse prefixozinho, significa exatamente o que? O que é novo, né? Neocolonialismo, um novo colonialismo, né? Neo significa novo, né? Neonatal, né? Neonazista, um novo nazista, né? Neoliberalismo, um novo tipo de liberalismo, né? E o neocolonialismo é uma fase de colonialismo parecido, né? Semelhante com aquilo que o mundo viveu lá entre o século XVI e o século XVIII, porém tem algumas diferenças que a gente também vai apontar. Então, imperialismo ou neocolonialismo. Tem livros, tem materiais, tem questões que preferem chamar imperialismo. Outros chamam neocolonialismo. E já tem alguns outros materiais, principalmente em termos de questões, que falam colonialismo, porém pensa o século XIX. Então aí são nomenclaturas para a gente também ficar atento, tá bom? Mas falou de imperialismo, neocolonialismo, está falando a mesma coisa. Se ele em algum dado, algum momento, uma questão, falar colonialismo, aí você tem que perceber quais as características que ele está dando para falar se é o colonialismo praticado do século XVI ao XVIII ou se é o colonialismo
prefira neocolonialismo, pense sim para o século XIX, ok? Entre o século XIX e início aí do século XX, né? E recebe esse nome imperialismo porque as grandes potências industrializadas que viviam aí a segunda revolução industrial, né, como a França, a Inglaterra, a Alemanha, Estados Unidos, Japão e por aí vai, elas começam a dividir algumas regiões que nós vamos falar aqui, e essas regiões se tornam microimpérios dessas potências, né? E o que é que tem a ver a segunda revolução industrial com o chamado imperialismo, né? É nesses microimpérios, vamos dizer assim, né? O Império Francês, o Império Inglês, o Império Alemão, aonde se vai extrair a matéria-prima, a mão de obra barata e a busca por mercado consumidor para a segunda revolução industrial, certo? Então, pensar em imperialismo é pensar também esse contexto da segunda revolução industrial. Lembra lá você, quando a gente falava na nossa aula de revolução industrial, que na segunda revolução industrial a Inglaterra não está mais sozinha não. Ela tem vários concorrentes, como a gente já listou aqui, ó. Os franceses, os alemães, os norte-americanos, os russos, japoneses, belgas, italianos, portugueses, por aí vai, né? A Europa estava se industrializando, não é assim? Então, essa fase é uma fase, como eu falei, de corrida, né? De caminho. E esse caminho era a África e a Ásia. A Ásia aí, principalmente a Índia e a China. Então é na África e na Ásia onde vai ser partilhado esses territórios entre essas potências. E aí eles vão atrás de matérias-primas, mercado consumidor e mão de obra baratíssima. Não chegava a ser escrava, mas era quase escrava, porque era uma mão de obra baratíssima mesmo, ok? Então, nós temos aí esse processo chamado de imperialismo, né? Essa disputa, essa divisão territorial pelas potências industrializadas, ou seja, aquelas que viviam a segunda revolução industrial, à procura desses três elementos: matéria-prima, mão de obra barata e mercado consumidor. Isso de 1875 a 1914, ok? Então, temos aí também, quando a gente pensa sobre imperialismo, né, a Primeira Guerra Mundial, como bem sugere o título do seu tema, né? A Primeira Guerra Mundial. Ora, as disputas imperialistas, né, a concorrência pelo mercado consumidor, pela matéria-prima, né, disputa imperialista por esses territórios, vai levar ao mundo, vamos dizer assim, ou pelo menos grande parte das potências europeias, a um conflito armado que dá início em 1914 e 1918, que é a chamada Primeira Guerra Mundial, né? Então, a Primeira Guerra Mundial, ela meio que é um dos elementos, né, que desencadeou aí essas disputas imperialistas, né? E vice-versa, né? As disputas imperialistas, elas desencadearam também aí esse processo chamado Primeira Guerra Mundial, tá bom? Então, não tem como a gente não pensar a Primeira Guerra Mundial sem pensar o imperialismo, né? Então tá aí, neocolonialismo, como a gente está falando, a África, a Ásia e a Índia foram as regiões, né, que foram, assim, vamos dizer assim, escolhidas pelas suas riquezas naturais, pela experiência de colonização que já tinha ocorrido antes, né, principalmente aí na questão da África. E é de lá aonde vai se extrair esses três elementos, ok? Matéria-prima, mão de obra barata, mercado consumidor. Então aqui nós temos uma burguesia industrial patrocinando, né, esse processo de neocolonialismo. Diferente daquilo que nós tínhamos lá no século XVI e século XVIII, nós não tínhamos a industrialização e a região escolhida para a colonização era a América, né? Você tem aí a chamada burguesia mercantil, aquela que dependia, né, das grandes navegações, que patrocinava as grandes navegações,
para a extração de metais preciosos, principalmente, né, para socorrer, vamos dizer assim, a Europa, ou boa parte da Europa, das suas crises econômicas, né? Então aí nós temos essa diferença básica entre o neocolonialismo no século XIX e o colonialismo entre os séculos XVI e XVIII, né? Principalmente aí para as regiões, né? A África, a Ásia, no século XIX com o neocolonialismo e com o colonialismo, século XVI ao XVIII, na América, né? Então esse processo de imperialismo, neocolonialismo, cabe aí falar, né, que ele comunga, ele se dá um processo de expansionismo, né? Expansionismo da Europa através dos seus impérios, ok? Então, há também aí uma justificativa, né? Há aí uma série de criações de justificativas que poderiam tentar reforçar o porquê dos europeus, né, boa parte dele, dos europeus, estarem recolonizando a África e a Ásia. Precisava ser uma justificativa. Por quê? Né? É uma questão econômica, mas também tinha que ter um respaldo ideológico nisso tudo, né? E uma resposta um tanto assim interessante que foi apresentada, né, foi esse chamado darwinismo social, principalmente em relação às populações africanas. O que é o darwinismo, né? Se a gente estuda lá na biologia, existia lá um cientista chamado Charles Darwin, né? E ele é daquele defensor da evolução da espécie, né? Que a espécie também teria passado por uma seleção natural. E aí os cientistas sociais que viviam lá o contexto do imperialismo decidiram aplicar a teoria biológica, vamos dizer assim, né? Da biologia do Charles Darwin no social. Eles diziam que essas populações africanas, asiáticas, né, e principalmente as africanas, elas estavam condenadas ao fim, à extinção. Ocorreria uma seleção natural. Daí, caberia ao homem branco, né, da expressão fardo do homem branco, certo? Aqui entre aspas, né, salvar essas populações, porque do contrário elas desapareceriam. Aí porque eles diziam que eram ditos raças inferiores, né? O superior seria o homem branco, europeu, civilizado, detentor da tecnologia, da revolução industrial, e caberia a ele, né, importar esse modelo para as populações africanas e asiáticas a fim de salvá-las, né? Então aí surgiu a expressão darwinismo social. Junto com isso também, aquela justificativa religiosa que já tinha sido aplicado lá na fase do colonialismo nas Américas, né? É um povo sem fé, então cabe ao homem branco levar para ele a fé cristã, e aí principalmente a fé cristã, né, católica, porque ainda assim no século XIX a Igreja Católica ainda tinha uma força grande, né, ainda dentro aí desses governos, ok? Então caberia a esse homem levar uma fé e a fé cristã católica, a exemplo daquilo que tinha acontecido na fase do colonialismo, né? Então você tem uma justificativa racista, uma justificativa ideológica, né, aqui, e uma justificativa religiosa, e também uma justificativa, vamos dizer assim, um tanto tecnológica, né? Que eles tinham a crença que eles estavam vivendo o melhor tempo possível, porque era o tempo das tecnologias, o tempo das indústrias, né? E esse apreço pela tecnologia, pela revolução industrial, né? Essa confiança no progresso do século XIX, ela vai ser abalada aqui, ó, na Primeira Guerra Mundial, porque muito daquilo que a indústria desenvolveu vai servir a favor da guerra, da destruição da humanidade, da destruição da civilização que se dizia ser o centro do mundo, que era a Europa, ok? Com isso, no ano de 1885, nós temos aí a chamada Conferência de Berlim, na Alemanha, que vai tentar aí fazer o quê? A partilha da África, né? Definir com qual território cada potência industrial
europeia vai ficar da África, né? Então, uma partilha, vamos dizer assim, entre aspas, amigável, né? Diplomática. Não se falava aqui em guerra nesse momento, não, né? A Primeira Guerra Mundial está lá em 1914. Se falava ainda de uma divisão territorial, amigável, diplomática. Isso se deu através da Conferência de Berlim, definiu aí a partilha da África, né? Esse equilíbrio todo ele vai ser abalado conforme o processo de expansionismo vai se dando, o processo de conquista territorial dos africanos e dos asiáticos, ok? E isso aí vai desembocar, né? Esse equilíbrio ele vai ser fragilizado quando do início da Primeira Guerra Mundial, que veremos em aula posterior. Mas vamos ver aí como é que o assunto imperialismo já apareceu em forma de questão para você. Olha, então nós temos aí o seu bloco de questões extras, né, que faz parte aí da nossa aula, ok? Então nessas questões extras, no seu slide número 1, você tem aí a questão que diz aí pra gente, né, o fato maior do século XIX é a criação de uma economia global única, que atinge progressivamente as mais remotas paragens do mundo. Uma rede cada vez mais densa de transações econômicas, comunicações e movimentos de bens, dinheiro e pessoas, ligando os países desenvolvidos entre si e ao mundo não desenvolvido, né? Então aí só ressalva aí nessa palavra as paragens, né, que ele fala aí na segunda frase da sua questão 01. As mais remotas paragens aí partes, né, lugares, né, do mundo, é isso que ele está dizendo aí. E quem disse isso, né, foi o Eric Hobsbawm, né, o historiador no seu livro A Era dos Impérios, né. Então, pelo menos por esse trecho, né, me parece que quando a gente lê, ele fala do século XIX, mas lembra bem, né, se não tivesse aí século XIX escrito, lembra bem aquilo que vai ficar conhecido como processo de globalização, né? Aliás, o processo de globalização, há estudiosos, né, que defendem que é um processo que se inicia ali com as grandes navegações e por aí vai, né? Mas vamos falar de globalização em aulas posteriores, né? Mas aqui ele me parece já falar um pouco sobre isso, né? Essa interligação entre dinheiro, pessoas, né? Transações econômicas, né? Como ele fala aqui, ligando os países desenvolvidos entre si ao mundo não desenvolvido, né? Mas de que ele está falando? E é justamente isso que a nossa questão quer saber da gente, né? Ó, o processo histórico descrito no texto corresponde ao, olha aí, ao que, né? A letra A, avanço da indústria chinesa, que superou a concorrência comercial dos países do Ocidente e passou a monopolizar os mercados consumidores da Europa e da América, né? Olha, século XIX. Século XIX, você viu aí que a China ela está sofrendo, vamos dizer assim, passando pelo processo de imperialismo. Não é assim? Então, esse salto econômico aí, que a gente conhece, vamos dizer, até hoje na China, né? Isso é fruto do século XX. Tá certo? Então, não cabe a gente falar aí nessa superioridade econômica chinesa, né? Para o século XIX. Pensar a China no século XIX é pensar esse processo do imperialismo que ela estava passando. A letra B. Imperialismo norte-americano, que impôs seu domínio econômico e financeiro sobre a América, a Europa Ocidental e parte do continente africano, né? É verdade, né, que os Estados Unidos vai ter uma participação no chamado imperialismo. Mas esse pleno domínio econômico ele vem com a ascensão da Primeira Guerra Mundial, né? O desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial. Tá falsa a letra B. Letra C. Sucesso das políticas neoliberais de ampliação da produção industrial e dos mercados consumidores
que permitiram o rompimento das barreiras alfandegárias, mesmo nos países socialistas da Ásia, né? Então, na letra C ele coloca muita coisa e ele não descreve, né, esse processo histórico aí que está falando no texto, tá bom? Ele envolve aí países socialistas, né? Rompimento de barreiras alfandegárias, né? Então, esse não é o momento aí e não é isso que ele descreve no seu texto da sua questão 01. Sobrou, então, a letra D, quando ele diz: expansionismo europeu sobre o Pacífico, é verdade também, né? A Ásia e a África, que impôs o controle político e comercial de potências ocidentais a diversas partes do mundo. Isso é verdade, né? Começando aí principalmente por essas três regiões, e principalmente a Ásia e a África, né? Mas depois aí o imperialismo ele meio que se importando para o resto do mundo, como por exemplo para as Américas, né? Então isso aí é verdade. Isso num, vamos dizer assim, num dado segundo momento de imperialismo, vamos dizer assim, tá bom? Portanto aí responde melhor a letra D, a sua questão 01 da PUC, questão 01, item D. Falar de expansionismo aí nesse contexto é falar do imperialismo e neocolonialismo também. A sua questão 02, no seu slide 2, apresenta para a gente a seguinte coisa: a Conferência de Berlim foi organizada entre 1884 e 1885 pelo chanceler alemão Otto von Bismarck e reuniu representantes de 14 nações. Qual era o objetivo central tratado na Conferência de Berlim, né? Então você viu lá na explicação que a Conferência de Berlim tinha um objetivo claro, né? O que é uma conferência para começo de conversa também, não é importante. A conferência ela é uma reunião, né? E tem várias partes interessadas nessa reunião. No caso aí eram as 14 nações europeias, né? A Alemanha, a França, né? A Itália, Portugal. E aí tinha-se um objetivo: partilhar a África, dividir a África, não era assim? De uma forma amigável nesse primeiro momento. Depois não. Como eu já falei, esse momento de paz, de equilíbrio, né, de divisão, ele vai ser rompido. E vai ser rompido principalmente aí pela Primeira Guerra Mundial. A sua letra A diz o seguinte, diante da pergunta final que ele quer: qual é o objetivo central tratado na Conferência de Berlim? A letra A diz: encontrar soluções para a crise que afetava o capitalismo internacional desde 1873, né? Não, né? Essa partida da África, ela pode até solucionar os problemas de crise econômico, né? Mas não era assim o objetivo central, pelo menos, né? Num primeiro momento, ok? A letra B: encontrar soluções para a crise que despontava na Colômbia por conta do movimento de independência do Panamá? Não, né? Era uma conferência dada em Berlim, né, na Alemanha, e nesse momento aí, o que estava acontecendo de independências na América não era, vamos dizer assim, tema dessa reunião, dessa conferência, né? Então, as preocupações com a Colômbia aí não passavam pela cabeça dessas 14 nações que ele diz aí. A letra C: debater e negociar questões relativas à ocupação do continente africano. Aí já é mais interessante, né? Mas vamos ver a letra D. Negociar o fim à guerra fiscal que ingleses e franceses impuseram a italianos e alemães por conta de seus movimentos de unificação? Não, isso não era a preocupação da Conferência de Berlim, portanto sobrou o item C, que ainda vale a gente fazer aqui algumas ressalvas, né? Debater e negociar questões relativas à ocupação do continente africano. Pensar a ocupação aí, mas uma ocupação visando a partilha, a divisão.
por mais que ele não tenha falado aí no item essa palavra, né, a partilha, a divisão da África, né, mas está subentendido aí quando ele fala a ocupação. Ocupar para quê? Ocupar para dividir, ocupar para explorar. É parecido, né, com o colonialismo, mas aí não é a mesma coisa, porque você viu aí que os objetivos aí estavam para além, né, do que tinha acontecido lá com o colonialismo entre os séculos XVI e século XVIII, tá bom? Portanto, responde melhor a sua questão 02, o item C, debater e negociar questões relativas à ocupação do continente africano. Ora, em relação a essa questão 02, né, que fala aí da partilha da África, né, da Conferência de Berlim, na sua questão 02, você também tem aí um texto bem interessante na sua página 13, ok? Que ele vai falar exatamente isso, né? Como você sabia, que ele vai falar da partilha da África, né? E aí, ele diz aí pra gente, né? No primeiro parágrafo desse Você Sabia, traz aí um mapa interessante, né, das colônias africanas no início de 1914, ele diz, né? Página 13 da sua apostila, né, da sua unidade 1, do seu tema 1. Os territórios africanos, por serem ricos em recursos naturais, como ferro, petróleo e carvão, tornaram-se alvo de extremo interesse dos países europeus, necessitados de matérias-primas para suas indústrias, bem como de novos mercados consumidores. Por isso, eles passaram a conquistar seus territórios e explorar suas riquezas, né? E aí ele vai explicar para a gente aí a partilha da África, ok? A nossa questão foi uma referência a 14 nações, nosso texto faz aqui já referência a 15 nações, então entre 14 e 15 nações, isso depende muito de onde a gente está lendo, tá bom? Mas o importante é a gente compreender o que é a Conferência de Berlim, como você bem viu aí, que é o item C, ok? A sua questão 03, no seu slide 3, diz pra gente: podemos dizer que uma das consequências da doutrina do darwinismo social elaborada no século XIX foi o quê? Ele fala aí, né, doutrina, né, ou ideologia, você poderia ter colocado aí também, né, quem elaborou a questão, doutrina ou ideologia do darwinismo social elaborada no século XIX foi o quê, né? Ou seja, as consequências, né, as permanências, né, e aí, muito interessante essa questão, porque ela quer que a gente identifique isso, né? A letra A diz que as consequências foram o aperfeiçoamento das sociedades democráticas e a evolução tecnológica ocidental, né? Ora, o darwinismo social, ele é uma doutrina ou ideologia, como ele coloca aí, né, racista. Então, aqui não estava preocupado com as diferenças sociais, né, os direitos democráticos, nada disso, né? Era dizer que há uma parte da sociedade que ela é inferior, e ela é inferior basicamente pela sua cor de pele. Por exemplo, aí pensando na questão dos africanos, era essa a mentalidade, ela é inferior, ela não conhece uma fé, ela não conhece o que é a civilização, portanto ela vai entrar em extinção. Ela está passando por um processo de seleção natural. Ela é racista, essa doutrina, né, darwinismo social. Então, portanto, a letra A está falsa. A letra B, as lutas pelos direitos civis e pela igualdade racial. Não, aí é o contrário, né? O darwinismo social, ele estava pregando a desigualdade racial, né? A partir do momento que ele definia que é uma raça superior os europeus e o inferior seriam os africanos, né, principalmente os asiáticos, ok? A letra C, as políticas de segregação racial do século XX. É verdade, né? Esse darwinismo social, ele ratificou, vamos dizer assim, ele colaborou, melhor dizendo, né, justificou, essa é a palavra correta, essas políticas de segregação. Por exemplo, aí você vai ter no século XX, nos Estados Unidos, a política do apartheid, né? Isso aí já vem
desse pensamento do darwinismo social, né? Lugar para negros, lugares para os brancos, né? Raças diferentes, né? Então colaborou muito para isso daí, que a gente também vai estudar em aulas futuras. Então a letra C já está correta, as políticas de segregação racial do século XX. Isso aí é tão forte de um jeito que no Brasil ainda do século XX, no Brasil do final do século XIX, vai começar a surgir a perspectiva, né, de branquear a sociedade. Com a abolição da escravidão no Brasil, a gente também vai estudar isso em aulas futuras, mas uma coisa vai ligando a outra, em história você já percebeu que é assim, vai existir ali no pós-abolição, no Brasil, da escravidão, há uma tentativa de branquear a sociedade, dizer o seguinte: a gente precisa apagar essa chaga, né, da cor negra na história do Brasil, que aí a gente sabe que não saiu bem como essas políticas racistas pensavam que sairia, né? Mas isso nós vamos estudar futuramente. Mas aí é uma permanência dessa coisa chamada darwinismo social, essa doutrina, como ele prefere chamar aí. A letra B, as leis de segregação racial implementadas no Brasil durante o período republicano, né? Então aí não faz muito sentido não. Há um pensamento racista, mas não há uma lei que segregava, né? Há um pensamento, mas isso não estava institucionalizado, isso não estava dito na lei, mas há uma permanência, né? Como ainda é no século XXI, ok? A letra E, a desagregação racial nos Estados Unidos na primeira metade do século XX. Melhor falar, principalmente aí também, né, na segunda metade do século XX, que a gente realmente tem ascensão de movimentos racistas, né, nos Estados Unidos, que vão culminar também, como eu falei, citei a política do apartheid, que veremos em aulas posteriores. Portanto, a sua questão 03 é o seu item C, quando ele fala as políticas de segregação racial do século XX. Bons estudos, boas aulas, resolva os exercícios, confira o gabarito, acompanhe seus slides e até a próxima aula de História.